Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 840. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 17 horas e 27 minutos no horário de Brasília, do dia 25 de abril de 2025. E aqui, Tanguy, na Zâmbia, são exatamente 10 horas e 27 minutos da noite. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado. E Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos da política e da economia internacional das últimas horas. E começamos hoje, Tanguy, com uma temática que enseja uma pergunta que é a seguinte: o mundo vai acabar, Tanguy? É isso, o mundo vai acabar por causa de Paquistão e Índia. Eu tô sentindo isso, eu tô percebendo isso, tô achando que agora vai. Agora realmente conseguiremos destruir esse pequeno planeta que nós habitamos por conta de uma guerra de grandes proporções, uma guerra aberta entre Índia e Paquistão. É isso, Tanguy? É isso que você vai nos trazer na primeira pauta de hoje? Tudo bem? Daniel, boa noite. Eu não quero alimentar sua esperança não, cara. O mundo não vai acabar não, mas deixo aqui, Daniel, as boas-vindas para esse bate-papo 840. Sejam muito bem-vindos. Daniel Souza e todo mundo que nos acompanha nessa live no YouTube e também no podcast. Fazendo esse podcast aqui, Daniel, num horário completamente aleatório. Abrimos a live às 5h15 do Brasil, às 10h15 aqui, porque realmente tá complicado, né, de conciliar os horários, mas a gente não quer deixar de gravar os episódios, né? Tem muita coisa acontecendo no mundo, então para não deixar de ter episódio, naturalmente a gente está tendo que mudar um pouquinho os horários. E Daniel, hoje nós tivemos um fato importante que está sendo, na verdade, uma escalada cada vez maior de tensões entre Índia e Paquistão. Hoje foram registrados troca de tiros na chamada linha de controle, que é exatamente a marca ali da divisa entre Índia e Paquistão. Então, o que os dois lados disseram nenhum civil, né, áreas civis, na verdade, não foram alvos, mas o fato de você ter uma troca de tiros ali na zona de fronteira, numa região tensa como essa, naturalmente é algo para deixar todo mundo preocupado, né? Então a pergunta do Daniel é: o mundo vai acabar? Eu acho que o mundo não vai acabar, mas assim, o nível de tensão ali está muito elevado. O Ministério das Relações Exteriores da Índia, inclusive, Daniel, determinou que todos os cidadãos paquistaneses deixem o país. Ah, tem 30 dias para deixar o país? Não. Tem 15 dias para deixar o país? Não. Tem uma semana para deixar o país? Não. Nós estamos na sexta-feira e todos os cidadãos paquistaneses que estejam na Índia devem deixar o país no próximo domingo, o que significa 2 dias. E eles deram uma exceção, Daniel, que é portadores de vistos médicos poderão ficar mais tempo. Mais tempo é quanto? É uma semana? Não, vão poder ficar até terça-feira, dia 29. Agora, Daniel Souza, é dia 25. Então, os paquistaneses que vão poder ficar mais tempo poderão ficar somente mais 4 dias. O Paquistão, Daniel, imediatamente tomou a mesma medida e estabeleceu um prazo de 48 horas para que indianos deixem o Paquistão. O ponto crucial, Daniel, tem sido, naturalmente, a questão do ataque que foi promovido por um grupo que, segundo a Índia, é ligado ao Paquistão lá na Caxemira, que vitimou, né, que matou 25 indianos, 26 pessoas no total, mas 25 turistas indianos. E o que pegou mais para o Paquistão foi a suspensão do acordo de águas. Só para a gente tentar entender um pouquinho o que é esse acordo de águas, a gente está falando principalmente sobre o rio Indo ou rio Indus, né? E aí depende da língua, inclusive, na qual você esteja lendo. Em português é chamado de rio Indo, que é um rio que tem sua nascente na região exatamente da Caxemira e abastece
é o Paquistão. Então segue basicamente o Paquistão. Aliás, o nome Índia, como vocês devem imaginar, tem exatamente origem nesse rio. E esse acordo ele é crucial para evitar um tensionamento em torno das águas, né? Um acordo do ano de 1960 e estabelece um compromisso da Índia em não mudar o fluxo dos rios que desaguam no rio Indo. É uma maneira, portanto, de você garantir que, olha, são 6 afluentes, 6 rios, na verdade, se juntam para formar o rio Indo, 3 vão ficar com a Índia, 3 com o Paquistão, e os rios que estejam sob o controle da Índia não serão represados, desviados, nada disso, o que para o Paquistão é questão de vida ou morte, né? Assim, tem que ter esse acordo, senão o Paquistão pode passar por um problema muito sério. Em nota oficial, o governo paquistanês declarou mais uma vez que qualquer tentativa de interromper ou desviar o fluxo de águas atribuídas ao Paquistão ou de usurpar os direitos de um país ribeirinho situado a jusante será considerado um ato de guerra. Então, o Paquistão já está colocando que, olha, o fato da Índia suspender o acordo já é, para o Paquistão, uma demonstração de que a Índia está indo longe demais. Aliás, o Ministério da Defesa do Paquistão elevou ainda mais o nível de tensão ao afirmar, não apresentou nenhuma prova, mas ao dizer que tem informações sobre planos da Índia de cometer ataques terroristas em diversas cidades paquistanesas. Então, segundo ele, né, segundo o ministro da Defesa do Paquistão, se a Índia conduzir ataques, será olho por olho e vamos fazê-los pagar por isso. Então, Daniel, a gente sabe como é que aquela região ali é tensa, a gente sabe como é que o próprio nascimento de Índia e Paquistão é muito tenso. Foi exatamente no momento ali da independência, né, em 1947. Índia, Paquistão e Bangladesh faziam parte da mesma colônia britânica. Os britânicos se retiram daquela região e estabelecem uma divisão, né, uma separação entre o Paquistão, que ficaria para os muçulmanos, Bangladesh também, mas é um caso à parte. O Paquistão, inclusive, seria Paquistão Ocidental e Oriental, né? Paquistão Oriental é Bangladesh, e a Índia que ficaria com os hindus. Agora, desde a consolidação, uma relação muito tensa, uma relação muito difícil. Havia hindus no Paquistão, havia muçulmanos na Índia, houve troca de populações, muita tensão. Tivemos 3 guerras já, além de inúmeras tensões entre os dois ao longo das últimas décadas. Então, quando você tem esse nível de tensão, esse nível de troca de acusações, naturalmente o mundo todo prende a respiração, sabe-se lá onde é que isso vai dar, mas aqui no Petit Jornal a gente vai continuar acompanhando, Daniel. Tanguy, avançando para a próxima pauta, ao longo dos últimos meses a gente tem acompanhado algumas declarações muito sem sentido do Donald Trump, muito sem sentido do ponto de vista técnico, às vezes até da coerência e da racionalidade. Pois bem, o Trump está fazendo 100 dias de governo e deu uma entrevista à revista Time. Entre outras coisas, ele afirmou que países como o Brasil ficaram ricos cobrando tarifas de importação sobre produtos americanos. Aliás, ele disse numa tradução livre o seguinte, abre aspas, veja, foi isso que a China fez conosco. Eles nos cobram 100%. Se você olhar para a Índia, ela cobra entre 100% e 150%. Se você olhar para o Brasil, se olhar para muitos países, eles cobram. É assim que sobrevivem, é assim que ficaram ricos. Fecha aspas. Eu não sei nem por onde começar, porque primeiro a China não cobra 100% dos Estados Unidos, ou pelo menos não cobrava antes do início dessa guerra comercial, a Índia também não cobra 150% dos Estados Unidos, como os americanos estão dizendo. O Brasil não ficou rico cobrando tarifas dos Estados Unidos, até porque, na prática, você tem o Brasil com déficit comercial em relação aos americanos e não o contrário. Até porque o Brasil não ficou rico, né? Exatamente, era aí que eu queria chegar também. O Brasil não ficou rico. Não deixa de ser interessante Brasil, Índia e China estarem na mesma prateleira, o que para o Brasil não deixa de ser algo positivo, na medida em que os americanos passam a ver o Brasil como uma economia relevante, uma economia importante. E teve mais, o Trump disse mais o seguinte, abre aspas, lembre-se disso, não há tarifas se eles fabricarem os produtos aqui. Isso é um sucesso tremendo.
você ainda não percebeu, mas o que está acontecendo é um enorme sucesso. Estamos arrecadando bilhões e bilhões de dólares, dinheiro que nunca tínhamos arrecadado antes, fecha aspas. É delirante, na boa, eu não consigo classificar de outra forma o que o Donald Trump diz em declarações como essa, acreditar que você vai ter uma avalanche de arrecadação de recursos nos Estados Unidos e que isso vai reduzir substantivamente o déficit público americano, que as tarifas vão permitir ali a entrada de investimentos pesadíssimos dentro da economia americana, a geração de empregos, que você vai ter ali uma redução substantiva do déficit comercial americano. Isso tudo me parece bastante delirante. Por mais que ele possa estar projetando ali uma determinada imagem de alguém protecionista, de alguém que efetivamente tem uma agenda para tentar reindustrializar os Estados Unidos, da maneira como está sendo feito, é algo absolutamente caótico. Aliás, um complemento em relação à pauta de ontem, o Trump, depois da China negar que estava dialogando com os Estados Unidos, reafirmou que a China está dialogando com os Estados Unidos. Meu Deus do céu. Quer dizer, ele quer de alguma maneira buscar uma porta de saída para essa situação extremamente deletéria para a economia americana. O nível de incerteza é muito elevado. De novo, a gente já falou isso em outros episódios aqui no Petit Jornal. Quer colocar a tarifa? Coloca a tarifa. As pessoas calculam, botam no preço final, a vida segue. Vai ter menos comércio, a inflação vai ficar um pouco mais alta, vai ter impacto sobre o crescimento, mas é da vida. Mas idas e vindas, incerteza, é algo que faz com que a economia pare, né? Porque você não consegue calcular, você não consegue precificar os seus produtos, e isso vai trazendo consequências graves conforme o tempo vai passando. Outra coisa que me chamou muita atenção nessa entrevista dele para Time, Daniel, é que ele colocou palavra na boca de todo mundo. Ele disse, por exemplo, não apenas que está negociando com a China, ele disse que o Xi Jinping ligou para ele. Xi Jinping me ligou. A gente falava sobre isso ontem, né, Daniel, que agora você tem um jogo entre Estados Unidos e China que é quem é que vai ligar. Quem ligar perde esse jogo político, né? Se os Estados Unidos é que pedirem para negociar com a China, os Estados Unidos vão estar admitindo que, olha, fizemos aqui, pressionamos e tal, e a gente teve que recuar. Se a China é que liga, se a China é que faz o contato, o que o Trump vai poder dizer é, tá vendo, vencemos. Pressionamos e a China teve que aceitar os nossos termos. E aí a China não liga, mas o Trump diz que a China liga. Sabe-se lá, tá? Pode ser, sei lá, que o Xi Jinping tenha ligado. Mas não me parece muito provável que tenha ligado. Ele disse, inclusive, que pretende finalizar acordos tarifários de maneira ampla entre 3 e 4 semanas. Não sabe também de onde que veio exatamente esse cronograma, e ele foi perguntado se consideraria uma vitória ainda ter tarifas de até 50% em um ano, e ele disse que se daqui a um ano as tarifas ainda tiverem 50%, terá sido uma vitória total. Outra, que ele também colocou palavras na boca de outros, né? Ele disse que a Crimeia permanecerá com a Rússia, ele disse que a Crimeia permanecerá com a Rússia e que todos, sem especificar quem são todos, reconhecem essa situação, incluindo Volodymyr Zelensky. Então, disse lá, o Zelensky está dizendo todos os dias que não, mas ele disse, não, o Zelensky falou sim, o Zelensky falou aí que concorda, que já admitiu que vai ser isso. E também afirmou que a Arábia Saudita se juntará aos acordos de Abraão, o que ainda não está estabelecido. O que significa os acordos de Abraão? São aqueles acordos que o Trump intermediou lá no seu primeiro mandato, que era do estabelecimento de relações diplomáticas de Israel com países árabes. Então, vários países árabes agora têm relações diplomáticas com Israel, a Arábia Saudita não. O Trump é doido para colocar a Arábia Saudita nesse grupo aí. A Arábia Saudita já disse que só entra se houver algum tipo de negociação relacionada a Gaza. O Trump hoje, no entanto, quer dizer, nessa entrevista que saiu para a Time no dia de hoje, afirmou que a Arábia Saudita se juntará aos acordos de Abraão. E disse também que os Estados Unidos conseguirão fazer um acordo com o Irã. Para isso tudo, Daniel, só falta combinar com o Xi Jinping, com o Zelensky, com o MBS lá da Arábia Saudita e com o Irã. Mas o que ele está dizendo ele está afirmando que isso tudo vai acontecer, o que torna, Daniel, muito fácil para todos esses atores deixarem o Trump na mão. É só não fazer o que ele está falando e o Trump, de alguma maneira,
vai ter que recuar. Então, chega a ser cômica, né, a situação, né, Daniel? Ele afirma com muita certeza, né, ele afirma de forma muito taxativa, mas a realidade não necessariamente se molda aquilo que ele está dizendo. E sobre esse negócio do Brasil ter ficado rico a partir das tarifas e tal, é mais um delírio, né? O Brasil é um dos pouquíssimos países no mundo que ao longo dos últimos 15 anos foi deficitário com os Estados Unidos. Todo mundo é superavitário com os Estados Unidos, o Brasil é deficitário. Então não faz nenhum sentido, claramente, nem olhou os dados de comércio, ou se olhou, aí é mau caratismo mesmo. Agora, se você que está ouvindo a gente quer se proteger disso, você não quer ser prejudicado, compre produtos brasileiros. E tem roupa brasileira. A Insider, por exemplo, está lá na etiqueta, Daniel Souza. Indústria brasileira. Aproveita, inclusive, né, que quando a gente fala sobre a Insider, a gente está falando sobre o mês de abril, Daniel, o mês de aniversário da Insider Store. 15% de desconto usando o cupom do Petit Jornal. O cupom do Petit Jornal, aliás, o link, né, tá lá na descrição desse episódio. Clica lá e já vai acessar a Insider Store para você escolher os seus produtos lá. Aliás, que linha de produtos maravilhosa, né? Tem tech t-shirt, tem bermuda, tem cueca, tem meia, tem tudo que você possa imaginar para masculino e feminino. E se você utilizando, inclusive, esse cupom, você ganha 15% de desconto, o que se soma aos descontos do mês de aniversário da Insider, que podem chegar a 30%. E aí, o Trump não tem como tarifar, porque é indústria brasileira, né, Daniel Souza? Então aproveita, mês de aniversário da Insider, link na descrição deste episódio. Gente, Tanguy e eu somos usuários dos produtos da Insider, são produtos de qualidade, tenho certeza que vocês vão gostar demais. Link no descritivo, é uma forma, inclusive, de aproveitar o desconto, as condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Clica no link, dá uma olhada na loja, que eu tenho certeza que você vai se encantar demais com os produtos da Insider Store. Avançando aqui para a próxima pauta, Tanguy, eu queria destacar uma declaração do presidente do Fed. O presidente do Fed, ele deixou muito claro que ele está preocupado com o duplo mandato do Federal Reserve, do Banco Central dos Estados Unidos. Um duplo mandato que envolve, ao mesmo tempo, buscar uma inflação baixa e um desemprego baixo. Ele já tem sugerido isso e nessa semana verbalizou de maneira mais clara a imensa dificuldade que o Federal Reserve está tendo de buscar esses dois objetivos. Ele não chega a citar o presidente Trump, né, no que diz respeito às suas colocações, mas é muito claro que tem tudo a ver com o que a gente estava explorando há pouco. Quando os Estados Unidos colocam tarifas de importação, isso na prática gera inflação. Claro, os insumos importados ficam mais caros, os produtos importados acabados, né, entram por valores mais altos. Isso também desacelera a atividade econômica no país, porque o poder de compra das pessoas cai, né, até eventualmente, potencialmente, a produção industrial também cai, porque você começa a não ter tantos insumos disponíveis, eventualmente a economia americana é retaliada em várias partes do mundo. E isso sem falar, claro, na incerteza, né? O grau de incerteza é muito grande na economia americana nesse momento. Então a gente está falando de um seríssimo risco de estagflação. Quer dizer, você tem uma inflação mais alta e uma atividade econômica estagnada, uma atividade econômica mais lenta. E isso, Tanguy, acaba sendo o que leva o presidente do Federal Reserve a ter essa enorme preocupação. Uma enorme preocupação em relação ao que será do futuro da economia americana. Aliás, essa não é uma preocupação apenas dele. O mercado financeiro tem refletido isso, tem refletido expectativas muito deterioradas para a economia dos Estados Unidos em função desses acontecimentos recentes. De novo, a gente repete isso e eu acho importante sempre marcar esse ponto. O Trump tem legitimidade para impor uma política comercial protecionista. O Trump tem legitimidade para adotar uma estratégia de contenção da China. Agora, existem formas e formas disso ser feito. Na maneira como ele está fazendo, é algo absolutamente inacreditável. É algo que está colocando um componente de risco na economia americana de alta imprevisibilidade. E a gente pega as falas dele, como essa que eu trouxe há pouco,
é risível. Quer dizer, como é que você consegue projetar? Eu quero exportar para os Estados Unidos. Não vou exportar, sei lá qual é a tarifa, não vou construir um plano de negócios, não vou produzir, não sei qual vai ser a tarifa que os Estados Unidos vão impor ao meu produto. Se eu sou uma indústria nos Estados Unidos e eu preciso de insumos importados, vou diminuir a produção, porque eu não sei como é que isso vai ficar, eu não sei qual vai ser o meu custo no final do mês. É um ambiente muito preocupante. E o presidente do Federal Reserve, ao trazer declarações dessa natureza, está deixando isso ainda mais claro. Quer dizer, o risco da economia americana entrar em estagflação. Quer dizer, você continuar tendo uma inflação relativamente alta, potencialmente até maior por conta da guerra tarifária, e uma economia estagnada. A preocupação nos americanos em relação a uma possível recessão tem aumentado bastante. E isso, se efetivamente se confirmar, vai ser mortal para a popularidade do Trump. Aliás, isso é que me ajuda a compreender toda essa motivação do Trump de dizer que a China tá atrás dos Estados Unidos, que o Xi Jinping ligou para ele, porque ele precisa encontrar uma saída rápida antes que as coisas se deteriorem ainda mais nos Estados Unidos. Agora, ele não vai parar de atuar na imprevisibilidade, né? Ele não vai parar de operar na incerteza. Operar na incerteza, se você é um empresário, isso é problema seu, entendeu? É a sua estratégia para tentar extrair acordos melhores, mas quando você é presidente da maior potência econômica do planeta, isso traz consequências severas para a vida de todo mundo. E os sinais são muito trocados, né, Daniel? A partir do momento que, num momento, ele fala que a indústria vai voltar para os Estados Unidos, as pessoas vão voltar a produzir nos Estados Unidos, aí os Estados Unidos vão parar de importar. Ou seja, o sinal que você dá é: empresários, voltem para os Estados Unidos porque vai ser melhor para vocês. E aí, no segundo seguinte, ele fala: vamos negociar com a China. O que significa vamos negociar com a China? Né? Significa vamos baixar a tarifa. Né? A tarifa, nesse momento, está num nível estratosférico, mas quando a gente negociar, esse nível vai baixar. Mas se você não sabe vai baixar para quanto, você não vai levar seu produto de volta para os Estados Unidos. E, eventualmente, pode ser que ela baixe para um determinado nível no qual faça sentido, aliás, é muito provável que ainda faça muito sentido produzir na China. E mandar esse produto para os Estados Unidos. Vai ser mais caro? Vai ser mais caro, mas é provável que ainda vale a pena. O problema é que com isso você não faz nada, você fica simplesmente esperando. Então a economia toda está meio que esperando o Trump. Quando você parar aí de dar show, de dizer e tal, e finalmente definir, aí a gente toma a decisão com base nos dados do que de fato vai acontecer. E tem um outro ponto super importante, saiu uma análise no Financial Times destacando que os Estados Unidos já não são mais tão incontornáveis como foram no passado. Isso é algo que a gente já falou aqui no Petit Jornal. Quer dizer, a economia americana, na década de 90, ela era incontornável. Em 2025, nem tanto. Né? Em 2025, você já tem aí canais, alternativas de rotas comerciais, de parcerias comerciais, sem os Estados Unidos. E um dos cenários que está sendo mapeado, uma das possibilidades que está sendo levantada, é do mundo continuar relativamente globalizado sem os Estados Unidos. O que faria com que os Estados Unidos sofressem uma pressão inflacionária forte, que os Estados Unidos tivessem impacto na sua atividade econômica e o resto do mundo nem tanto. Porque o resto do mundo, se o resto do mundo reagir estreitando laços, celebrando acordos comerciais, etc., uma das possibilidades é essa. O mundo todo continua relativamente globalizado do ponto de vista econômico e os Estados Unidos se desacoplam desse cenário porque eles acabam sendo contornados em função justamente de uma perda relativa de importância da economia americana em comparação ao que nós já tivemos em outros momentos. Ninguém está dizendo que a economia americana não é importante, ninguém está dizendo que a economia americana não é pesada, não é super relevante, mas ela é menos do que ela já foi no passado. É isso que o Financial Times traz e eu acho que é uma análise bastante feliz, bastante precisa. Daniel, uma última nota aqui, né? Queria falar um pouquinho sobre o Equador.
a candidata da oposição, a Luísa González, ela foi derrotada nas eleições que aconteceram no segundo turno, né, nas eleições que aconteceram no dia 13 de abril, né, então cerca de 2 semanas atrás, e a gente trouxe isso aqui que ela está contestando o resultado. Segundo ela, houve uma fraude deslavada, a maior fraude eleitoral da história do país, muito embora observadores internacionais digam que não, que o processo ele teve uma série de problemas, né? De fato, o presidente Daniel Noboa, que foi reeleito, declarou lei de emergência nacional, né, ali no final de semana da eleição, que de fato não pode acontecer, liberou ali um monte de ajuda econômica para diversos setores no cenário ali da eleição, nos momentos que antecederam a eleição, o que também não deveria acontecer, mas que fraude na contagem não teve. No entanto, a Luísa González, ela está pedindo a recontagem de 1.729 urnas que estariam com documentação incompleta ou errada. Esse pedido foi feito na última terça-feira e hoje o órgão eleitoral do Equador negou o pedido de recontagem. Então, para o sistema eleitoral equatoriano, a eleição está encerrada, tá? A eleição, ela constatou a vitória de Daniel Noboa. Daniel Noboa, portanto, é reeleito para um novo mandato. Lembrando que ele cumpriu apenas de meio mandato, né, anterior. O Guilherme Lasso, né, que era o presidente anterior, renunciou, né, na prática, dissolveu o parlamento e renunciou. Houve uma eleição e ele foi eleito, portanto, só para terminar o mandato do seu antecessor, e agora sim ele vai ter um mandato completo pela frente. Então, segundo a Justiça, Luísa González vai ter que se contentar com a derrota eleitoral. Não dá para saber se o partido dela vai fazer algum movimento ainda, mas, por enquanto, o órgão eleitoral fechou questão, não haverá recontagem de nenhuma urna nas eleições equatorianas, Daniel. Tanguy, vamos para a geleia da Shakira de hoje? Vambora, Daniel Souza, o que aconteceu na geleia da Shakira de hoje? Me conta. Ô, Tanguy, você sabe que na Rússia existe uma epidemia de pessoas que caem da varanda, de pessoas que caem do alto de edifícios e acabam vindo a óbito. Pois bem, nós tivemos aí nos últimos dias, agora no mês de abril, uma senhora de 80 anos que caiu do 6º andar de um edifício em Ekaterimburgo e sobreviveu, porque ela caiu sobre um carro estacionado. Imagens da câmera de segurança mostram que a idosa caiu de uma altura de 18 metros e bateu no automóvel Hyundai, esmagando ali o teto do carro e quebrando o para-brisa. Durante a investigação, foi estabelecido de forma preliminar pela polícia da cidade que ela caiu por descuido. Foi hospitalizada, está sendo tratada e aparentemente vai sobreviver. Veja você, Tanguy, veja você, quando é uma queda, digamos assim, legítima, a pessoa sobrevive. Quando é outro tipo de queda, né, Putin, né, o pessoal aí da FSB, adoramos vocês, o pessoal da FSB, aí o resultado pode ser diferente, né? Então fica aqui o registro que existem quedas e quedas na Rússia. Existem aquelas quedas que são, enfim, legítimas, digamos assim, um descuido, um acidente, etc. E existem outras quedas que são outro tipo de queda, né, Tanguy? Né? Oi, FSB, beijo para vocês. Eu tô deixando o Daniel se enrolar. Ele que tá falando, gente, eu estou na Zâmbia. Eu sei lá, Daniel que tá falando, aí não tem nada a ver com isso. Alô, FSB, eu não sei, nem entendi o que o Daniel tá falando. Não entendi. Então, é isso. Se alguém quiser saber aí onde que o Daniel Souza está, queria saber onde é que o Daniel tá. Eu sei, eu tenho essa informação. Zâmbia, e sei inclusive qual é o estabelecimento, sei tudo, tá? É só o que eu queria dizer. Daniel Souza, dito isso, vamos deixar aqui o nosso agradecimento, e se você quiser saber mais sobre a Rússia, para saber por que há tantas quedas de sacadas, né, lá na Rússia, por puro descuido, isso acontece muito. Os russos são muito distraídos, Daniel Souza, muita distração naquele país, tem muita coisa para ver, as pessoas se distraem e tal, e eventualmente acontece. Tem curso lá. O que você está sugerindo, Tanguy? Você está sugerindo? Estou sugerindo que as pessoas são descuidadas. Na Rússia, as pessoas são descuidadas. É uma característica do povo russo, ele se descuida muitas vezes. Ok. Então, se você quiser entender esse traço cultural do russo,
Acessa lá, petcursos.com.br, tem mais um monte de curso lá, tenho certeza que vários deles vão te interessar. Acessa lá, que eu tenho certeza que para você vai ser muito legal também, muito acessível, e a gente grava essas aulas sempre com muito carinho, muito cuidado. Fica também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica aqui o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhuma produtora por trás, nenhum conglomerado por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante e por isso sempre registramos aqui o nosso agradecimento a eles. Fica também o convite para você que ainda não é apoiador, não é apoiadora do Petit Jornal se tornar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Você pode fazer um Pix para o Petit Jornal, tem a chave Pix no descritivo desse episódio. Tem também o link para o Apoia-se, para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Estamos gravando esse episódio aqui na sexta-feira à noite. Semana que vem estamos de volta. Um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.